olha só, o chorume então é esse líquido preto, né? Que sai. Você tem isso até em casa, por exemplo, quando a gente deixa o lixo lá no saquinho mais de um dia, às vezes a gente vai pegar e ele escorre aquele líquido preto. Esse aí é o chorume. Então, assim, na gestão de um aterro, o que seria o mais recomendado? O que vocês estão vendo aqui é uma lagoa, né, com um aerador. Ela tem 2 aeradores, né? Agora, então vamos voltar um pouco a fita. Na maioria dos aterros, quando ele tem alguma coisa para reter o chorume, ele tem lagoa, né? Bom, a lagoa funciona para tratar chorume? Depende, né? Depende. Uma lagoa para tratar chorume, ela teria que ter, primeiro, seria bom ter uma sucessão de lagoas, né? Aqui no Paraná tem um caso muito interessante do aterro sanitário de Cianorte. Tem alguém de Cianorte aqui? Não. Não. O aterro sanitário de Cianorte, ele tem 3 lagoas. Ele tem uma lagoa anaeróbia, uma lagoa facultativa e uma lagoa de polimento, né? E o resultado final é bem razoável, né? Assim, não é perfeito, mas é razoável. E aí eu tive uma aluna de mestrado que fez uma dissertação monitorando essa lagoa, né? Agora, o tempo de detenção, quer dizer, o tempo que o chorume fica ali, deu mais de 1 ano, né? Então, assim, se a gente for pensar em lagoa para tratar chorume, a gente tem que fazer uma lagoa que mantenha esse chorume lá dentro seguramente mais de 1 ano, né? Você fala, pô, mas é um período enorme, né? Porque, por exemplo, lagoa para tratar esgoto, o tempo de detenção é 20 dias, 40 no máximo, né? Agora você vai ficar com esse chorume lá mais de 400 dias? Vai. Por quê? O que acontece na lagoa? Um dos fenômenos que acontece na lagoa, porque eu falei para vocês, os 2 principais problemas do chorume, o nitrogênio amoniacal e a matéria orgânica não biodegradável. O nitrogênio amoniacal, quando você faz isso aqui, você perde muito nitrogênio para a atmosfera. Por quê? O chorume estabilizado, ele tem um pH alto, né? pH em torno de 8, 8,2, porque tem muito nitrogênio. A amônia é uma base. Então, o pH do chorume estabilizado, ele é alto. E o nitrogênio amoniacal, nesse pH, ele muito facilmente passa para a forma de gás. Então, se eu tiver uma lagoa dessa e que eu começar a revolver a água, muito do nitrogênio vai passar para o ar. Não é o ideal, né? Porque você está tirando o nitrogênio da água e está passando para o ar. Só que no ar, pelo menos, ele se dissipa, né? Você tem um volume muito grande, né? Pode não ser perfeito, mas é melhor do que deixar ele aqui, né? Então, assim, se você tiver um sistema de lagoas com um tempo de detenção de mais de 1 ano, esse nitrogênio praticamente vai passar tudo para o ar. É muito tempo, né? E você tem uma transformação da matéria orgânica que é muito lenta, mas acontece, né? Então, assim, lagoa para tratar chorume só com tempo de detenção muito, muito grande, né? Agora, isso obviamente não vai ser possível num grande aterro, porque você tem uma vazão muito alta. Então, o que vai acontecer? Num grande aterro, você vai precisar de métodos mais práticos de tratamento. Isso aqui é o nosso laboratório lá na Universidade de Londrina, onde aqui a gente simulou o stripping. Essa passagem do nitrogênio líquido para a atmosfera a gente chama de stripping. Então, como você vai ter que ter uma lagoa, porque a vazão é muito variável, então a ideia é usar a lagoa para perder o nitrogênio através do stripping. Depois da lagoa, então se fazia um tratamento com o lodo ativado, né? O lodo ativado é um tratamento com aeração, né? Então a gente fazia o lodo ativado por batelada, aerava de 5 a 6 dias, e aí nitrificava o que sobrou do nitrogênio, né? Depois decantava, e depois saindo daqui, ainda fazia um tratamento físico-químico, né? O tratamento físico-químico é igual ao tratamento de água. A gente põe um coagulante, né? Aquele coagulante decanta o material, né? E aí você tira o chorume
bem razoável, né? Não está perfeito, mas está razoável. Mas você veja que é uma coisa complicada, porque são 3 tratamentos, é o stripping, o tratamento biológico aeróbio, o lodo ativado, e depois o tratamento físico-químico, né? Mas saía com líquido bom de ser lançado em rio já, né? Isso aqui é dados de projeto, né? Que mostra basicamente quando a gente fazia a aeração, nesse caso aqui durou 7 dias, né? Então o nitrogênio amoniacal vai sumindo e você vai produzindo, ele vai sendo transformado em nitrato, né? E depois na fase anóxica, aí esse nitrato some porque ele vai para a atmosfera na forma de nitrogênio molecular. Outra alternativa para o tratamento de chorume também é o tratamento conjugado com esgoto sanitário. Então, se você tiver um emissário, por exemplo, próximo do aterro sanitário, daria para jogar na estação de tratamento de esgoto, mas a porcentagem da vazão de chorume em relação ao esgoto muito baixa, no máximo 2%. Se você colocar mais de 2% de chorume no esgoto, você começa a atrapalhar o funcionamento da estação. Não dá certo. Então, dá para fazer, mas a proporção é muito baixa, né? Bastante baixa. A drenagem superficial é outra coisa muito importante no aterro, né? Que eu falei, por exemplo, esse aqui é um aterro que já foi finalizado, então tudo aqui dentro tem lixo. Então o que fez? Isso daqui são as bermas, né? Então elas estão, todas elas gramadas, e na base de cada uma delas você tem o dreno, que é meia cana de concreto, né? E depois você tem uma caixa de captação aqui, que vai fazendo a água pluvial descer, para você não ter erosão no aterro, né? Então a drenagem, o objetivo dela não é só impedir a entrada dentro da célula para gerar menos chorume, não é só isso. Ele é usado também, né, também para, quando o aterro está pronto, para a água pluvial não escavar o aterro, não fazer erosão, né? Então é assim que funciona a coisa. Só um momento. Pois não? Você citou o aterro de Cianorte, né? Esse aterro de Cianorte, ele tem como fazer tipo um consórcio, cidades de municípios de 40 quilômetros, 30 quilômetros, e o lixo ser trazido para lá? Eu já vou antecipar essa discussão, questão dos consórcios. Então eu vou responder a tua questão em 2 momentos. O aterro de Cianorte, ele é operado pela Sanepar atualmente. E é um aterro que está funcionando bem, né? Ele tem as proteções. Eu, na verdade, não acreditava muito em lagoa para tratar chorume. Eu mudei a minha opinião indo lá, porque eu vi o resultado e falei, poxa, mas até que não está mal. Depois que, como eu falei para vocês, teve uma aluna minha que fez um mestrado lá, ela foi medir vazão, fazer todas as dosagens, né? Fez acompanhamento mensal, e eu vi que funcionava, mas que precisava de um tempo de detenção muito grande. O aterro de Cianorte, ele já recebe resíduo, se eu não me engano, de algumas cidades ali do entorno de Cianorte, né? Agora, a questão que ele está... Desculpa o teu nome, eu esqueci. Amaral. Tá. O que o Amaral está colocando é a questão dos consórcios. A questão do consórcio, ela é muito incentivada pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se vocês criarem consórcios, vocês vão ter mais facilidade de financiamento, e a questão é muito fácil de entender. Eu já fiz projetos de aterros para cidades bem pequenas que eu digo é de 3 ou 4 mil habitantes. São aterros de valas, sem impermeabilização, sem sistema de tratamento de chorume, só as valas mesmo, né, um sistema de recirculação do chorume e tal. E já fiz projetos para cidades maiores, né, como esse de Londrina, aí, de 500 mil habitantes, com impermeabilização, com esses drenos caros que eu mostrei. Mas quando você faz a conta assim, quanto que custa esse aterro e divide pela população, quando você faz a obra para uma cidade pequena, mesmo sendo um aterro simples, o custo por habitante é muito maior
do que numa cidade maior. Então, assim, tratar o lixo, você tem um efeito de escala, né? É como uma indústria qualquer, né? Você vai produzir camisa, o cara que produz uma camisa por semana, ele tem um custo. O outro que compra máquinas e produz 5.000, vai ter um custo muito mais baixo. Então, assim, o custo unitário por tonelada, quando você considera assim, um aterro que vai receber 500 toneladas dia, 200, o custo por tonelada é muito mais baixo do que um aterro que recebe 10. Mesmo que o aterro que receba 10 tenha menos investimentos em manta, etc. e tal. Então, o resumo da ópera aí para os consórcios, né? Primeiro, é a questão da escala. Então, você tendo um aterro maior, o teu custo baixa, né? Segundo, em função disso, a legislação está incentivando os consórcios, né? Por quê? Porque percebeu que o custo vai cair. E terceiro, é que se você fizer um consórcio, vamos dizer assim, a prefeitura se desobriga de estar respondendo pelo serviço, mas ao mesmo tempo o consórcio ele tem uma figura jurídica própria, ele tem um CNPJ. Então ele pode contratar, mandar embora, ele pode ter um gerenciamento mais profissional, né? Porque isso é um dos problemas que eu deixei para o final, mais no final da nossa aula de hoje eu vou comentar. Um dos grandes problemas dos aterros sanitários é o gerenciamento. Geralmente você não tem pessoas que conhecem aquilo para operar de uma forma correta. Então, quando você tem um aterro maior, então você já pode ter um gerente mais especializado, preferencialmente um engenheiro que fique lá, né? Então, vamos dizer assim, a tendência de se organizar municípios para produzir um consórcio e ter esse ganho de escala é uma coisa muito boa, né? É uma coisa muito... E incentivado pela lei, né? Que significa que vai ter mais facilidade de financiamento, né? Você falou engenheiro, o gestor ou o técnico não serve? Serve, olha só, então vamos antecipar essa discussão também, né? O que acontece, por exemplo, quando você tem um aterro